salve família, salve salve rapaziada. Bom, Corinthians 1, ou melhor, Botafogo 1, Corinthians 1, partida válida pelo Brasileirão. Segundo empate seguido, né, do nosso bom e velho alvinegro paulista. E temos algumas coisas para falar sobre esse jogo. Acho que a principal é a evolução que o Corinthians demonstrou no segundo tempo, tá? Vamos já dividir aqui, ó, primeiro e segundo tempo. O primeiro você pega e joga para casa do caralho. O segundo você leva em consideração para fazer a análise, certo? E empatezinho, fora de casa, lá no tapetinho. Não tem do que reclamar, desculpa, gente. Viu muita gente, caralho, segundo empate seguido, mas, gente, na atual conjuntura, na atual situação do Corinthians, com esse time catastrófico que vinha se apresentando, você empata com o líder do campeonato. Tudo, dentro de casa, Vitor. Pô, foda-se, é o líder do campeonato. Ganhou de Palmeiras, ganhou de Flamengo, né? Então, assim, você empata com o líder do campeonato. Num jogo que, na minha visão, a gente até poderia ter ganho a partida do líder. E depois você empata fora de casa contra uma das melhores equipes do Brasil. Tá? Não vou citar o fato do Botafogo ter ganhado do Paris Saint-Germain, porque eu não fico vivendo de passado. Mas, tipo assim, uma das equipes favoritas para disputar esse título do Brasileirão. Então você pega um jogo fora de casa, com o Corinthians desmantelado, que você consegue arrancar um empatezinho, para mim são bons resultados. Tanto o empate com o Cruzeiro, tanto o empate ontem contra o Botafogo no Engenhão, né, no tapetinho, para mim, bons resultados, tá? Bons resultados, principalmente pelo fato ontem de ter sido fora de casa, né, que o Corinthians tem dificuldade e tudo mais, pelo fato da gente ter entrado com um time totalmente reserva, né, que poderia ter tomado um sacode de 4, 5 já no primeiro tempo, mas ainda conseguiu segurar, né, apesar do primeiro tempo desastroso que foi, e isso já tenho que falar aqui. Primeiro tempo horrível, gente. Horrível, horrível em todos os sentidos. Ataque inexistente, né, com Thales Magno e Romero. Nada aconteceu. Nada. Alguns jogadores novos, ele colocou o Bahia ali, que teve uma oportunidade de ouro. A bola caiu no pé dele, cara. Finalização bosta, para falar o português claro. Perdemos uma oportunidade de ter empatado o jogo já no primeiro tempo. E aí poderia ter até virado no segundo, né? Mas vamos por partes. Primeiro tempo, horrível, né? Não tem nem o que comentar. O time todo reserva, ele tá poupando, obviamente, para o jogo de quarta contra o Palmeiras. Que haja coração, tá? Vai ser jogo daqueles, vai ser jogo de faltar ar mesmo, de você ficar se retraindo na cadeira, cabeceando junto, né? Vai ser jogo daqueles. Então ele poupa o time para o jogo de quarta-feira, entra com o time, a zaga que nunca jogou junto, Choca, nossa, gente, aí eu sou obrigado a falar aqui, eu não gosto muito de ficar perseguindo, mas eu persigo, né? Foda-se. Léo Maná, irmão, me dá vontade de bater a cabeça na parede ver o Léo Maná jogar. Quando eu ouço o nome Léo Maná, eu falo, meu Deus do céu, eu não sei o que vem por aí hoje. Cara, que jogador terrível que é o Léo Maná. Muito ruim, cara, muito ruim em tudo que faz. Meu Deus, cara, esse cara não consegue fazer uma jogada, não consegue dominar a bola, não consegue progredir. Se ele pega a bola, passa o volante para receber passe na frente, ele não consegue, tem que voltar tudo para trás. É ruim dominando, é ruim marcando, é ruim dando passe. Cara, eu nunca vi, de verdade, assim, dos meus criadores de Léo Príncipe, vem aí Léo Maná. Deve ser o mal de Léo, né? Porque não é possível. Cara, é muito ruim Maná, mano. É muito ruim. E aí eu venho falando isso há muito tempo para vocês, né? Que o Corinthians precisava de um reserva pro Mateuzinho, né? Porque nessas situações que o Mateuzinho não jogar, a gente contar com o Léo Maná ou ter que improvisar o Torres na lateral direita, não tem condições. Um time grande do Corinthians que quer disputar títulos não tem a menor condição, né? Você contar com
com reserva imediato, o Léo Maná, gente, desculpa, pelo amor de Deus, entrega o jogo, é mais fácil. Então eu venho falando há muito tempo que o Corinthians precisa de um reserva com o Mateuzinho, precisa de um reserva com o Mateuzinho. Aí tinha o Fagner, né, que dava conta do recado, ali era um bom reserva para o Mateuzinho, poderia até ser titular em alguns jogos, mas que acabou o ciclo. No Corinthians também, não adianta ficar chorando leite, mas tá jogando muita bola no Cruzeiro. Tá jogando muita bola no Cruzeiro, gente, mas no Corinthians, desculpa, tava acomodado, não tava fazendo mais nada. É lógico, agora talvez dê um arrependimento, a gente olhar e ver o Léo Maná, sim, mas naquela época vai fazer o quê, gente? Não tinha muito o que fazer, era realmente um ciclo que tinha se encerrado ali, né? Assim como o Cássio e outros, né? Mas é óbvio que contar com o Fagner agora, talvez fosse uma boa. Né, talvez fosse uma boa. É empréstimo, né? Ele está emprestado para o Cruzeiro, então ainda é nosso jogador. Então, sei, daqui a um tempo pensar em repatriar aí, ou realmente contratar um lateral direito que seja do mesmo nível, pelo menos, do Mateuzinho, para a gente não sofrer tanto quando tiver que poupar o Mateuzinho, né? Enfim, dá um anal horroroso. O Tchoca também, cara, não passa uma confiança, né, na zaga. Andileri, cara, caralho, o que aconteceu com o Andileri, bicho? Puta merda, ele chega e fala, caralho, que lateral fantástico a gente contratou. Agora, irmão, parece que o cara tá parece que ele amarrou um saco de quartzolite, parece que amarrou um cimento cola, parece que amarrou um gesso na cintura, não consegue correr, ele corre assim, ó, mais pesado que eu. Isso que eu sou pesado, hein? Puta merda, bicho. Caraca, tem uma dificuldade absurda de correr o Andileri, cara. Tá com a cintura travada, pesada. Não consegue virar o corpo, uma falta de elasticidade. Vai fazer um yoga, vai fazer um alongamento, uma mobilidade. Pelo amor de Deus, cara. Muito ruim o Andileri, cara, caiu demais, né? Caiu demais, é absurdo, né? Isso é uma das coisas que eu vinha falando pra vocês também, o quanto nosso elenco é irregular, né? Os jogadores vêm bem, do nada dá uma queda absurda, e aí eu tenho que citar, infelizmente, o Carrilho, né? Que vem dando uma caída, caiu demais com o Dorival de rendimento. Eu acho que muito também, em termos de adaptação, o que o Dorival espera do Carrilho, na minha opinião, não é aquilo que o Carrilho foi feito para fazer, né? Nasceu para fazer. Acho que as posições também que o Dorival busca para ele dentro do campo, enfim. Ontem o Carrilho também teve uma bola que, se ele acerta o passe, cara, que eu acho que era para o Memphis o passe no segundo tempo, teve uma bola, cara, que ele não erra. Ele não erra, ele construiu toda a jogada, deu uma trivela, a bola chegou, inverteu para o outro lado, aí ele pegou a bola e errou, cara. O último toque, se ele acerta aquele passe, a gente ia virar o jogo contra o Botafogo. Já estava nos acréscimos já. Então, assim, o Carrilho também foi um jogador que caiu bastante de rendimento, né? E isso é um fato que atrapalha o Corinthians, né? Os jogadores, ao longo da temporada, têm muitos altos e baixos, né? Então, tá bem, do nada tá péssimo. Aí tá bem, aí do nada tá péssimo. Aí do nada virou o Pelé e aí morre de novo. Então, assim, é difícil, cara. Essa irregularidade, assim, dos jogadores é algo que não pode acontecer em time grande, né? Mas fazer o quê? Então, aí, primeiro tempo, ficamos no lucro. Essa é a grande verdade. 1-0 foi pouco. Que bom que acabou 1-0, né? Que bom que o Botafogo não conseguiu imprimir a pressão que queria, porque, assim, na minha cabeça, aquele time reserva, fora de casa, contra o Botafogo, eu pensei, meu Deus, é 5-0 no primeiro tempo. Mas 1-0 aí ficou barato, ficou bom pra gente, né? E aí vem pro segundo tempo. Dorival já no intervalo, já taca, acho que 4 substituições, se não me engano. Aí já vem com Memphis, já vem com Yuri, já vem com Mateuzinho. Qual foi o outro? Colocou o Carrilho também, né? Se não me engano, colocou o Carrilho também. Então já lança logo as peças importantes do time. A gente não tinha o Garro, obviamente, né? Tomou o amarelo, estava suspenso. Mas ele já manda o quartel principal para jogo, e aí o Corinthians melhora. No segundo tempo, inevitavelmente, indiscutivelmente, o Corinthians melhorou. Né? Começou a apresentar, começou a ter oportunidades, né? Isso é uma coisa que a gente vai ter que falar também, porque o Corinthians criou muitas chances ontem. Teve chances, sem dúvidas, de ter vencido a partida.
né? Assim como foi contra o Bragantino em casa. Se a gente tivesse ganho aquele jogo, a crise não estaria tão grande. Até arrotei aqui, desculpa, gente, eu tô com um refluxo, velho. Não sei se é a ansiedade que o Corinthians me deixa, ou o nervoso, mas tô com um refluxo horrível. Parece que o Satanás tá pulando corda no meu estômago, assim, ó. Enfim, ridículo. Então eu vou arrotar mesmo. É tudo nosso, nada deles, né? Enfim. E o Corinthians perdeu muitas chances contra o Bragantino. Se tivesse ganho aquele jogo, talvez a crise hoje não estaria tão grande, não teria tanta essa pressão em cima de Dorival, dos jogadores. Foi um jogo que a gente criou muito, aquele jogo contra o Bragantino. Muito, tivemos muitas chances. Bola na trave, gol perdido, e finalização ruim, né? Então, assim, eu falei, se vocês voltarem aí no jogo contra o Bragantino, na análise, eu falei, cara, precisa colocar o pé na forma, precisa caprichar mais nas finalizações, precisa ter um pouco mais de refino nessa última bola, na hora de colocar a bola dentro da rede, caprichar um pouco mais, ter um pouco mais de paciência. E ontem o Corinthians, de novo, perdeu muitas chances, perdeu oportunidades, criou, teve chances, mas desperdiçou, né? Isso não pode acontecer, né? Para um time que está nessa crise, tem que ser um time fatal. Tem que ser um time que, se a bola chegar ali na frente, eu cito sempre o Corinthians de 2017, que não era um time forte tão forte em termos de elenco, depois os jogadores se firmaram, mas não era um elenco assim tão de renome, mas que era fatal, era conhecido por ser um Corinthians gelado. A bola caía na frente, uma bola matava o jogo, entendeu? Então tem que ser assim, tem que caprichar mais nessas finalizações, né? Ontem o Yuri também teve uma chance. Cara, eu não vou culpar o Yuri de ter perdido o gol, tá voltando agora. Teve aquele problema. Eu tive a mesma lesão que o Yuri, tá? Olha que eterno lesionado mesmo. Né? Só que a minha foi na S1, né? Na sacro. Uma vértebra aqui já perto do cóccix, assim. Então, foi a mesma lesão que eu tive, tá? Sozinho também, jogando bola ali. Dei um mau jeito assim, já travou toda a coluna. Quando fui ver, tinha fraturado a vértebra. Mesma lesão. Enfim. Então não tem como julgar o Yuri por ter errado aquele gol, mas poderia ter finalizado melhor. Eu sempre falo, se a bola cai no Yuri, ele guarda. Ontem caiu uma bola, infelizmente ele não guardou, né? Poderia ter finalizado de direita, até com a esquerda mesmo, que ele finaliza bem, tem esse recurso com as duas pernas, poderia ter dado um tapa, né? Tirou muito do goleiro, a bola foi para fora. Uma chance clara também que o Corinthians perdeu. Mas é isso, o Corinthians vem criando, o Corinthians vem tendo chances de vencer as partidas. O problema é que não está concluindo, não está caprichando, né? E precisa ter esse capricho para ganhar os jogos, gente. E aí a gente sair dessa crise, né? Eu já estava até vendo as estatísticas que esse começo do Dorival, esses 16 jogos, são melhores que os 16 jogos iniciais do Ramon, né? Demorou um tempo para o Ramon também pegar o time e depois engrenou. Então a gente espera que o Dorival seja ainda melhor do que o Ramon foi, né? E eu acho assim, eu vinha numa decepção muito grande com o Corinthians, assim, principalmente depois do jogo contra o São Paulo, do Clássico, eu fiquei muito decepcionado, já pedi fora do Dorival. Mas a verdade é que nesses dois últimos jogos aí, Cruzeiro e Botafogo, apesar de não ter de não ter trazido as vitórias, eu achei que teve evolução da equipe sim, tá? Principalmente com os titulares, eu achei que teve evolução. Eu achei que o Corinthians já demonstrou alguma coisa diferente, um pouco mais de estratégia dentro do jogo. Não foi aquele jogo apático, medíocre que o Corinthians vinha fazendo. Foi um jogo mais ligado, um jogo de mais intensidade, um jogo que criou, que foi para cima, que batalhou contra o adversário, né? O que me deixa um pouco mais tranquilo para o restante da temporada, né? Vamos pegar o Palmeiras agora, vai ser difícil pra caralho, puta que pariu. Mas imagina aí, arruma uma vitória, assim como foi ano passado, aquela vitória que colocou a gente depois das vitórias, que a gente engrenou as vitórias seguidas, né? Aquele 2-0 na Arena. Quem sabe a gente ganha do Palmeiras aí numa partida espetacular como foi aquela e consegue remontar de novo, né? É o que a gente espera, né? Mas de verdade, esses dois últimos jogos aí me deu um pouquinho de esperança, assim. Fiquei um pouco mais feliz com o que eu tô vendo o Corinthians apresentar. Primeira vez que eu tô vendo o trabalho do Dorival apresentar um pouco de melhor, né? É pouco, precisa melhorar muito ainda, tem muita coisa para corrigir, mas eu tô vendo alguma coisa acontecer. A gente não via nada acontecer, né? Pelo menos eu tô vendo alguma coisa acontecer. Isso é maravilhoso e eu sou justo, gente.
Quando tiver uma bosta, eu vou falar que é uma bosta. Quando tiver melhorando, eu vou falar que tá melhorando. Eu não sou injusto. O meu problema não é com o Dorival. O meu problema é com as coisas que acontecem dentro de campo e fora também, né? Mas, enfim. Empate foi bom, na minha opinião. Mais um empate que pra mim sai com saldo positivo, tá? Não tenho vergonha de falar não, de comemorar empate. Foda-se. Vamos pra cima. Eu espero que a gente continue nessa crescente aí. Pegar os caras agora, ganhar, em nome de Jesus, por favor. E aí a gente engrenar de vez, passar nessa Copa do Brasil e vamos atrás desse título, que o Dorival tem experiência já nessa competição. E é claro que do mesmo jeito que eu sou justo com o Dorival, que eu estou sendo justo com o Dorival, eu tenho que ser justo com o Memphis também, que eu critiquei demais, joguei muita merda nas costas dele, enfim, melhorou. Nas últimas 2 partidas, pelo menos, contra o Cruzeiro. Ontem ele faz o gol contra o Botafogo, golzinho bacana ali, que eu espero que dê aquela reviravolta na cabeça do Memphis e ele entenda que, ó, o arroto de novo, que ele entenda que, Memphis, a gente não te odeia, a gente quer que você vá além, só isso. A gente tá te cobrando porque a gente sabe que você tem capacidade. Essa cobrança não é porque você é um jogador ruim, é porque a gente sabe que você tem capacidade. Então eu espero que esse gol te dê força, te dê ânimo, pra você voltar a ser aquele Memphis que a gente viu no começo. Só isso, cara. Só isso. Tá? Então vamos pra cima. Vamos pra cima que eu tenho certeza que você vai voltar sim a ser aquele Memphis que a gente espera, que a gente quer ver dentro de campo, né? Então ontem ele faz o gol contra o Cruzeiro, foi participativo, foi o cara que mais finalizou, teve falta, acho que 2 bolas, se não me engano, que o Cássio pega dele, uma que o Cássio fez um puta de um milagre, se aquela bola entra, seria um puta golaço, e ontem faz o gol. Então assim, nessas 2 últimas partidas, o time evoluiu e eu vi uma evolução, assim, bacana do Memphis. É o que a gente ainda é muito pouco, porque a gente espera muito do Memphis e tem que esperar mesmo, do jogador que ganha o que ele ganha, né? Mas assim, é algo. Aconteceu alguma coisa, é isso que eu tô falando. Então, do mesmo jeito que eu falei do elenco, que, pô, nas últimas partidas alguma coisa aconteceu, a gente viu alguma coisa acontecer. Saiu daquela merda que a gente vinha de sequência de nada acontece com o Corinthians de Dorival e aconteceu alguma coisa. Deu uma mudada o time, né? E a mesma coisa com o Memphis. O Memphis deu uma mudada. Parece que tá mais participativo, tá querendo mais, tá chamando mais jogo, tá pegando mais na bola, tá criando mais jogada, ontem faz o gol. Então assim como o elenco do Corinthians, que demonstrou uma certa melhora nesses 2 últimos jogos, eu achei que o Memphis demonstrou, muito mais participativo, querendo mais, né? Aparentemente tá querendo mudar essa situação aí, né? Esse clima ruim. Então é isso que a gente espera, cara. Eu jamais vou vir aqui e falar, cara, eu quero que o Memphis se foda e não sei o que. Cara, eu acho que não, eu gosto pra caralho do Memphis. Gosto muito do Memphis. É um jogador que a gente precisa ter no elenco, cara diferenciado, tem know-how, tem inteligência, já passou por grandes clubes na Europa. Então assim, cara, é um jogador que a gente precisa ter no elenco. Só que, é lógico, se tiver que cobrar, a gente vai cobrar, né? Pô, ganha 6 milhões, não tem como esperar o mínimo do Memphis, que é dar um chute no gol, né? Então assim, a gente espera que esse gol aí releve a autoestima do Memphis, para que ele volte a ser aquele Memphis da camisa 94 que a gente se acostumou a assistir, né? Jogador decisivo, participativo, jogador que comanda esse elenco, que tem uma capitania nesse elenco, né? Mas é isso, gente. Obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Eu espero que o Coringão vença aí quarta-feira. Vou tentar ir pro estádio, tá? Então me aguardem aí. É nóis, comenta aqui o que você tá achando, acha que o Corinthians está evoluindo ou continua a mesma bosta. Deixa o seu like, não esquece de tocar em inscrever-se, que ajuda demais o projeto, certo? É nóis, valeu, falou, tchau, tchau. E até quarta-feira vai Corinthians e chupa porco.